Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Ju Araújo, eu sou consultora empresarial e eu ensino donas de pequena empresa a pararem de patinar financeiramente em 90 dias. Eu sou uma pessoa bastante técnica, eu não gosto de misturar, enfim, profissão, religião, porque eu penso que cada pessoa tem suas crenças, mas eu sou uma pessoa muito intuitiva. O que seria intuitiva? Assim? Eu estou, às vezes, fazendo alguma coisa e vem alguma ideia na minha cabeça, pronto. Eu estava montando alguns conteúdos do que eu ia falar e essa live veio pronta na minha cabeça. Simplesmente eu comecei a escrever a live, veio prontinho. Eu sabia exatamente o que eu ia falar e eu escrevi ela super rápido. E era uma live que falava sobre ensinamentos de Jesus. É uma coisa que eu costumo não falar, mas eu acho que talvez seja bem interessante. Então, eu não vou falar de uma maneira religiosa, não é esse meu propósito. Então, eu vou trazer uma fala mais sobre a moral de Cristo, sobre as passagens. Eu não vou me deter muito a detalhes de religiosidade, mas eu vou falar bastante de comportamento. E eu acho lindo que nós estamos aqui na Terra para aprender. Então, todas as situações que a gente passa, sejam elas boas ou ruins, elas não são castigo, elas não são presentes, elas são situações para a gente tirar proveito, aprender, né, gerar possibilidades. E algo que eu levo para a vida, nós, empreendedoras, a gente promove trabalho para os outros, a gente promove o nosso serviço para outras pessoas, a gente promove o bem. E aqui, né, no meu lugar, enquanto psicóloga, enquanto gestora de empresas, eu já ouvi de várias pessoas dizendo o quanto eu, levando algumas palavras, eu mudo a vida das pessoas. E não é eu, Juliana, que faço isso, certamente, né? Então, eu acredito muito que eu sou instrumento para que o bem seja feito. E não sou eu. Eu acho que todos nós profissionais temos, digamos assim, temos essa missão, né? Somos instrumentos. Então, voltando à história, estava eu lá montando os conteúdos que eu ia fazer e essa live veio pronta na minha cabeça. Então, a live que eu vou fazer hoje para vocês, eu trouxe 4 parábolas, né? Eu não sou uma estudiosa da Bíblia, não entendo nem muitas passagens, mas eu vou trazer baseado naquilo que eu aprendi dentro do Espiritismo, mas não vou falar de religião. Vamos falar sobre, né, moral e sobre comportamento de Cristo. A primeira parábola que eu separei, e assim, eu sempre vou casar com a nossa realidade enquanto empreendedora. Na verdade, eu estou fazendo um link, eu estou pegando todo o aprendizado, e são aprendizados que eu levo para a minha vida enquanto empreendedora, porque empreender é desafiador, muitas vezes a gente se questiona, a gente está meio que sozinho, é um serviço muito solitário, a gente não tem um chefe, a gente não tem uma pessoa que nos guie, ela é uma função muito solitária mesmo, então precisa ter muita coragem. Então, muito digamos assim, dos nortes que eu sigo são os nortes que vêm de Cristo, tá? Então, a primeira parábola que eu separei foi a parábola dos talentos. Essa parábola, eu acho ela uma parábola espetacular, porque ela fala muito sobre coragem. Então, conta a parábola, eu vou explicar a parábola, até para quem não conhece, né? Mas conta, né, Cristo falava muito, deixa eu só voltar um pouquinho. Cristo, né, Jesus, ele falava muito por parábolas. Ele era um cara espetacular no sentido de ensinar as pessoas. Então, pessoas com grande conhecimento, pessoas com baixo conhecimento, entendiam perfeitamente as palavras dele. Ele trazia muitas parábolas, muitas histórias, as pessoas conseguiam compreender como serem melhores a partir das histórias que ele trazia. Então, Jesus conta uma história que um senhor, ele ia sair em viagem, eu vou contar do meu jeito, tá? Então, se tiver alguma discordância na história, tá tudo certo, mas a lógica permanece. Esse senhor, ele ia sair em viagem e ele chamou 3 pessoas, 3 funcionários dele, vamos dizer assim, e deixou talentos. Talentos é como se fosse dinheiro, né, para as pessoas cuidarem. Que quando ele voltasse de viagem, ele pediria prestação de contas. Mas ele deixou para as pessoas cuidar para ele, assim, né, para continuar usando. E aí ele chama um, né, das pessoas e dá 5 talentos. Ele chama outra pessoa e dá 3 talentos. Ele chama uma terceira pessoa e dá 1 talento. O que ganhou 5 talentos, ele usou os talentos, fez negócios e conseguiu prosperar e ganhou 10 de volta.
O que ganhou 3 fez a mesma coisa. Pegou os talentos, né, usou, colocou em prática o que precisava e também conseguiu dobrar. Conseguiu ficar com 6 talentos. O que tinha um talento, por medo de perder, porque ele tinha que prestar contas depois, né, para o senhor que voltaria para pegar o talento, com medo de perder, porque ele só tinha um. O que ele fez? Ele enterrou o talento para garantir, né? A ideia dele é: eu vou garantir que quando ele volte, o talento esteja aqui, porque vai que eu uso o talento e dá errado. E se der errado, como que eu vou devolver o talento? Então, vamos garantir. Para garantir, o que ele fez? Enterrou. O senhor volta de viagem e pede prestação de contas, né, para os 3 servos. Eu tô chamando de servo, não sei se é, mas enfim. O que ganhou 5, né, devolveu os 5 para o senhor e ficou com os outros 5. Aí o senhor agradeceu, elogiou ele e tudo mais. Aí cobrou do que tinha 3. E o que ganhou 3 também fez a mesma coisa, dobrou, ficou com a parte dele, devolveu do senhor. Quando chegou no que tinha um talento, ele falou: eu enterrei para garantir que eu não perdesse. E o senhor diz para ele: seu preguiçoso, né? Fala alguma coisa nesse sentido, assim. Então, você não teve coragem de usar o talento que eu te dei para fazer algo bom com isso. Essa parábola, ela é muito simbólica, mas às vezes ela é muito concreta, porque se a gente usar para nossa realidade, olha só, vou até usar o termo talento, né? Como eu falei, eu não sou uma pessoa muito religiosa, não acredito muito em dons divinos, eu acho que tudo a gente desenvolve. Tem pessoas que têm mais aptidões para algumas coisas, outras para outras, mas tudo a gente desenvolve. E talentos são as nossas aptidões, as nossas habilidades. Mas se a gente não fizer nada com isso e enterrar, não serve para nada, né? Então eu não vou nem usar o termo talento como dinheiro, mas literalmente como um talento. Então, por exemplo, eu, Juliana, eu tenho uma das aptidões que eu percebo que eu tenho. Eu aprendo fácil as coisas, então eu adoro estudar, eu adoro aprender. E eu vejo que eu aprendo fácil. E eu, desde pequena, eu sempre ensinava as pessoas. Então, assim, eu ensinava, quando tinha prova, eu ensinava minhas colegas. Eu brincava de escola, eu ensinava, a gente brincava e eu literalmente ensinava. Eu já dei aula de inglês. Enfim, sempre tive estagiária depois de formada. E sempre as minhas estagiárias se deram muito bem, porque eu tenho uma habilidade para ensinar. Não nada demais, mas porque eu gosto, né? É algo que eu consigo, então é uma aptidão minha. Se eu não fizer disso algo que promova o bem, é um talento que não vai servir para nada. Se a gente pensar, esse né, servo que ganhou o talento e enterrou, ele tinha um talento na mão dele. Por que ele enterrou? Porque ele era preguiçoso? Na prática, ele não foi bem preguiçoso. Ele enterrou porque ele ficou com medo. Nós, empreendedoras, donas de pequena empresa, como eu falei no início, empreender é difícil, é desafiador. E eu acho que uma das coisas mais complicadas nessa vida é de estar sozinha. A gente é que tem que tomar as decisões sem garantia, sem a gente ter certeza que aquilo vai dar certo. Então, dá medo. Muitas vezes é assustador, né? Ainda mais pensando em toda uma questão social que a mulher é inserida, tem toda uma questão de insegurança. Eu não vou entrar no mérito na live de hoje, mas muitas vezes a gente enterra os talentos que a gente ganha. Então, esse ensinamento de Jesus, que é a primeira parábola que eu estou trazendo hoje, é justamente para mostrar que se a gente ganhou um talento, que a gente usa. Nada vem à toa nessa vida. Eu não sou boa em alguma coisa para nada. Eu sou boa em alguma coisa para prosperar algo, para desenvolver algo. Não precisa nem ser necessariamente ganhar dinheiro, mas com certeza é para desenvolver algo, é para fazer o bem. Tá? Então, essa primeira parábola ela é linda nesse aspecto. Usem os talentos de vocês. Todos temos talentos. Alguns em umas áreas, outros em outros. Mas usem os talentos, não enterrem. Tá?